Olá, e aí, tudo bem com você? Acredito que tanto eu quanto você acreditamos que o egoísmo é péssimo. E esse é o tema da live de hoje, só que um pouquinho diferente. O egoísmo limita as outras pessoas. Isso mesmo. Eu disse que eu acredito que concordamos que ele é péssimo para quem é egoísta. E você já pensou como que o egoísmo limita as outras pessoas? Muito legal esse tema de hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa live. E já deixo aqui o meu convite para você assistir até o finalzinho da live. E aproveito e deixo um outro convite para você também. O que você quer saber sobre comportamento? O que você quer saber sobre inteligência emocional? O que você quer saber sobre perfil comportamental? Qualquer dúvida nesse sentido, já pode mandar para mim. E se quiser também, pode colocar uma sugestão para temas das próximas lives. Eu vou atender você. E você já sabe onde procurar as minhas outras lives e os outros vídeos que eu tenho falando de todo esse conteúdo. Lá no Facebook, na página Autoliderança Ímpar, ou no Instagram, @cadu.quirino. Se a sua preferência for o YouTube, Cadu Quirino também. Bora lá? Começar essa live? Bora! Sabe que horas são aqui em Goiânia? 20h02. O Instagram acaba de entrar ao vivo no @cadu.quirino. Seja muito bem-vindo, Instagram, a essa live nessa noite de quarta-feira, dia 7/7 de 2021, na maravilhosa e fria Goiânia. Olha, o fria fica por minha conta, tá? Para alguns diriam que tá fresquinho. Eu gosto do frio mesmo. Afinal de contas, tudo que você conta para o seu cérebro, ele acredita. Se eu conto que tá frio, eu posso curtir o frio e tá tudo bem. Se você conta que tá fresquinho, tá tudo bem também. Nada de errado. Não é Instagram? Então aproveite que o clima está, digamos, gostoso e convide as pessoas para poder chegar mais nessa live. Poxa, Instagram. E hoje, dia 7 de julho, eu nem coloquei uma divulgação no story sobre a live de hoje. Eu tenho um motivo e eu vou deixar esse motivo registrado aqui para você. Então, hoje chegou o dia, a minha vez de me vacinar contra a Covid-19, exatamente. Então, eu nem tive tempo, minha prioridade não foi colocar a divulgação da live, e sim foi me vacinar. Seja muito bem-vinda, Pires do Rio, como que você está? Então eu estava dizendo aqui que eu nem coloquei a divulgação da live hoje porque a minha prioridade era diferente, era ir vacinar. E aí ficou sem divulgação. Por outro lado, estou vacinado e estou muito grato a todas as pessoas que ajudaram nesse mundão todo aí a desenvolver todas as vacinas que temos disponíveis. E você, quando chegar o seu momento, vacine. Coloque no seu braço essa proteção da ciência e ficaremos todos bem. Gratidão por Pires do Rio, batendo palmas para Pires do Rio, exatamente. É isso mesmo, Bachovski. Muito top das galáxias foi o dia de hoje. Só gratidão. Seja bem-vinda, Goiânia, nessa conta Macri Kiefer, mais conhecida mundialmente como mãe. Ai, ai. É isso aí. E aí, o egoísmo limita as outras pessoas. Já sabemos que o egoísmo ele é muito ruim
quando a própria pessoa tem esses comportamentos egoístas. E aí, você já pensou o quanto o egoísmo prejudica as outras pessoas? Prejudica e muito. Vou contar isso hoje na live. Vamos lá então? Contar como que o egoísmo pode prejudicar as outras pessoas? Vamos falar de crenças hoje. Vamos falar de PNL também, como sempre. E claro, vou falar de comportamento também. Como não, né? Como não? Como faria uma live sem falar de comportamento? Exato. Musiquinha diminuindo. Vamos lá então falar desse tal do egoísmo e dessa tal de influência sobre as outras pessoas. Vamos lá. E aí, eu já começo perguntando, o que surge na sua cabeça quando você ouve a palavra egoísmo? Eu sempre gosto de perguntar o que você pensa, quais que são os seus pensamentos, quais que são os seus sentimentos, porque você tem a sua história, você tem as suas experiências e os seus pensamentos de hoje, eles são construídos nesse alicerce que é a sua história, nesse alicerce que é as suas experiências. Então não adianta eu chegar aqui e falar egoísmo é isso, é isso, é isso, e você vai achar que egoísmo é aquilo, aquilo, aquilo. São conceitos, são interpretações diferentes sobre o mesmo conceito. Importar somente com você e não com as outras pessoas. Exatamente. Bingo para a participante Camila Quirino, mais conhecida como Bachovski, minha amadíssima irmã. Isso mesmo. O egoísmo, ele é um amor exagerado aos próprios interesses. Exatamente, é isso que você colocou. E esse amor exagerado, poxa Cadu, tá falando de um sentimento, um comportamento ruim, tá falando de amor? Justamente, é para levar você a pensar, levar você a chocar esses seus pensamentos aí. O egoísmo sendo ruim, ele é um amor exagerado nos próprios interesses. Olha, Porto Velho na live, que saudade dessa cidade com o pôr do sol mais lindo do mundo. Seja bem-vindo, Denise, a essa live de hoje falando como o egoísmo pode prejudicar e limitar as outras pessoas. Então eu falava que quem tem esse comportamento egoísta, ele leva a uma perda, ele vai levar a um prejuízo no ambiente onde ele vive e é um prejuízo sobre as outras pessoas. Então, esse amor excessivo aos próprios interesses prejudica as outras pessoas. Então, basicamente, o egoísmo, ele é isso. Seja muito bem-vinda novamente, Denise. E aí, eu quero dar uma contribuição para você de um conceito muito legal. O Instagram me tirou do ar. E aí, Instagram? Não sei o que aconteceu, mas te faço uma pergunta, vai me deixar ao vivo agora? Vamos lá, convidar de novo então. Logo logo, ainda bem que estava no comecinho da live. Logo logo, já quem estava aqui já vai reaparecer. E vamos seguir essa live. Isso mesmo, bora seguir. Não sei o que aconteceu, mas enfim, estamos de volta novamente. Então, bom, eita mesmo, não sei o que aconteceu. Então, para você que está começando a assistir agora essa live pelo Instagram, eu falava que o tema de hoje é o egoísmo, só que o egoísmo numa observação diferente. Acredito que eu e você concordamos que o egoísmo ele é muito, muito ruim e muito prejudicial para a pessoa que é egoísta. Só que hoje, nessa live, eu estou falando sobre como ele pode limitar as outras pessoas. Viu? Então, contas, Macri Kiefer, Camila, Denise, que já estavam comigo antes de cair essa live. Estou só fazendo
uma recapitulação do que eu estou falando na live de hoje para quem está começando a assistir agora essa live pelo Instagram, beleza? Então, falando sobre o egoísmo, como ele limita as outras pessoas. E aí eu falava sobre o conceito, perguntava para você qual que é o seu conceito de egoísmo, e eu explicava também que eu sempre gosto de perguntar para você qual que é o seu conceito, porque eu entendo uma coisa e você entende uma outra coisa. Temos interpretações diferentes sobre os mesmos conceitos, porque temos histórias diferentes, temos experiências vividas diferentes. Então eu sempre gosto de jogar essa bola para você, deixar essa oportunidade para você pensar os seus próprios conceitos sobre sempre o que eu trago nas lives. Beleza? Então, pensou aí o que é egoísmo para você, o que seria egoísmo? E eu falava que de forma geral, então, lógico, você vai ter a sua ideia e eu tenho a minha. De forma geral, o egoísmo ele é um amor exagerado pelos próprios interesses, um amor exagerado pelas minhas coisas. E esse amor que ele é exagerado, ele prejudica o ambiente onde a pessoa vive, ele prejudica as pessoas que estão inclusas dentro do ambiente. Quando eu falo ambiente, é o ambiente físico, são as pessoas, só para você começar a se entender, a se encontrar nos termos da PNL, né? Quando a PNL fala ambiente, ela fala justamente isso, são os lugares físicos, as pessoas, enfim. E aí, falando de PNL, como eu amo essa tal de PNL. Quando eu falo de amor exagerado prejudicando as outras pessoas, lá na PNL existe um conceito muito bacana que é o conceito da ecologia. Você já ouviu falar nesse conceito da ecologia? Ele diz o seguinte, que quando todo comportamento que a gente tem, primeiro ele tem que fazer bem para mim e depois fazer bem para as outras pessoas, fazer bem para o ambiente que eu estou inserido. Quando ele faz bem para mim e eu não consigo fazer bem para outra pessoa, pelo menos que eu não atrapalhe a outra pessoa. Esse é o conceito da ecologia. Então, coloca isso na sua cabeça. Quando você for se comportar, qualquer comportamento, qualquer atitude, qualquer escolha, pense rapidamente se ele faz bem para você e para as outras pessoas. Se não conseguir fazer o bem para as outras pessoas, que pelo menos não atrapalhe essas outras pessoas. Quando a gente começa a se colocar no lugar do outro, tudo muda. Exatamente, exatamente. Falou a Denise aí, como a Denise é formada também, posso falar formada, enfim, é uma formação em PNL também, uma colega de formação, uma colega de estudo, uma amiga de PNL, digamos assim. Manda um abraço para Orteguinha também, estou com saudades de vocês. E aí, como ela falou, como a gente pensa em relação a isso, como ela pensa, como que funciona isso daí, isso se torna um hábito, e o hábito vai se tornar um resultado. Então a mudança de pensamento sobre as atitudes vai mudar os seus próprios resultados. Isso é muito legal, isso é uma dica valiosíssima se você quer mudar seus resultados, é começar mudando a configuração dos seus pensamentos e a configuração dos seus sentimentos. Bora lá então, seguir. E aí, eu já quero falar uma coisa também para você, trazer uma crença para uma discussão aqui. Já que eu falei de PNL, vou trazer a crença também, porque a crença está intimamente ligada com a PNL. Eu já ouvi muitas e muitas vezes nessa minha longa, posso dizer longa história? Posso dizer nessa minha longa história de vida, as pessoas sempre falam assim, esse mundo é uma selva, porque a gente tem que se preocupar só com o nosso, a gente tem que se preocupar em fazer o nosso, porque eu não posso confiar nas outras pessoas. Aqui é leão engolindo leão. Não sei se você já ouviu falar, já ouviu essas historinhas aí alguma vez na sua vida. É difícil confiar nas pessoas, eu tenho que confiar apenas em mim. Isso é uma crença com um prejuízo enorme.
Mas um prejuízo gigante, isso é uma crença limitante que muitas e muitas e muitas pessoas têm e alimentam. Além de ter, já não bastava ter a crença, as pessoas alimentam essa crença. Quando eu passo a acreditar que esse mundo é uma selva, que esse mundo eu só consigo sobreviver olhando para as minhas próprias atitudes, só eu sou capaz de me levar para frente, só eu sou capaz de fazer o que eu acho certo, enfim, não vou entrar nesses detalhes. Quando eu acredito nisso, eu estou limitando as outras pessoas de me ajudarem. Eu estou contando uma história para o meu cérebro que pedir ajuda para as outras pessoas é prejudicial para mim, porque elas só vão me atrapalhar. Olha que crença fortíssima para o lado negativo. Você já tinha pensado nisso? Se não tinha pensado, comece a pensar, porque é uma crença egoísta. Esse é o Cadu que está falando, tá? Sou eu, Cadu Quirino, que estou falando. Se você discorda, ó, tá tudo bem. Manda por que você discorda, manda o motivo da sua discordância e eu vou adorar discutir isso daí com você. Porque trocar ideias é o que leva a gente para frente. E isso é uma crença possibilitadora que eu tenho. É legal, né, Denise? Muitíssimo legal. Sabe por que eu falei, eu trouxe a selva? Porque quando eu estava construindo aqui a live, eu lembrei, poxa, como é que é uma selva, né? Eu assisto aí vários canais aí na TV por assinatura, né? Mostrando lá o reino animal e tal, a África, não sei o que e tal. E aí é o seguinte, até na selva os animais se ajudam. Lógico, eles se ajudam dentro da própria espécie, da própria tribo, não sei qual termo correto utilizar. Mesmo os animais, eles se ajudam na segurança entre eles se ajudam na comida, né? Os leões se juntam para poder caçar, a caça se junta para evitar os leões, enfim, sempre há uma colaboração. Por que que nós, seres inteligentes nesse mundo animal, nos achamos tão superiores ao ponto de eu não preciso de ninguém, eu estou numa selva e eu me viro sozinho? Filho do Zé Carlos, exatamente! Adoro, viu? Salve Zé Carlos, meu amadíssimo pai. Jamais, Denise, jamais é possível ser feliz sozinho. Jamais sobreviveremos sozinhos nesse mundo. Então, eu só quis trazer esse exemplo da selva real, da selva no sentido denotativo, para exemplificar a crença que eu trouxe quando eu falei que as pessoas usam, né, que esse mundo é uma selva e tal. Enfim, pensa nisso, pensa nessa crença, pensa em como você pode desconstruir essa crença que esse mundo é uma selva e eu não preciso de ajuda, porque é uma crença, na minha opinião, egoísta. Beleza, já que eu trouxe o egoísmo para falar, vou colocar um pouquinho mais de lenha também. Hoje, nessa live barra fogueira, vamos usar uma expressão então, vou tocar fogo no parquinho aqui, principalmente as mães, rede de apoio é tudo, falou e disse. Falou e disse, Denise. Então, eu ainda não tenho a experiência da paternidade, porém eu acredito muito no que você fala, acredito muito no que minha irmã fala, no que minha mãe fala, então, enfim, eu só aceito a opinião de vocês e esqueci a palavra. Então, eu falava aqui sobre o egoísmo, né? Eu trouxe também para falar sobre o altruísmo. Olha que legal, hein? Não sei se você já tinha pensado que o altruísmo pode ser ruim e prejudicial também. Olha, seja muito bem-vindo, João. Quanto tempo você não aparece na live? E eu senti a sua falta, primo. Seja muito bem-vindo a esse ambiente muito, muito legal. Já fui dessas que achava que fazia tudo sozinho agora, né? Denise, ainda bem que você desistiu, né? Porque, enfim, é como se diz, né? É aquele ditado, né? Nadar contra a maré. E nadar contra a maré cansa. Um dia cansa.
Vamos falar sobre altruísmo? Altruísmo. Eu falava sobre o egoísmo, que o egoísmo vai limitar as outras pessoas. O altruísmo também vai limitar. Você percebeu que tanto o egoísmo quanto o altruísmo em intensidades muito fortes prejudicam? Porque todo excesso esconde uma falta. E esse conceito é muito legal da inteligência emocional e um conceito muito ligado à autossabotagem também. Então todo comportamento excessivo ele vai esconder alguma falta que nós tivemos no passado. Porém, fica como dica essa minha fala, você anota naquele caderninho lá, pega lá, anotações, as lives do Cadu e anota, todo excesso esconde uma falta. Em outra live eu falo sobre isso. Porque dentro, se eu for aproveitar esse mesmo conceito do egoísta, se eu tenho um amor muito exagerado, um amor extremamente voltado só para os meus interesses, voltado só para mim, eu vou limitar as outras pessoas, eu vou prejudicar essas pessoas, certo? O altruísta também, como ele tem um amor, agora ao contrário, um amor exagerado para as outras pessoas, o altruísta ele quer fazer tudo para os outros. E aí ele pode também limitar essas outras pessoas, que é o objetivo. No caso, na mente do altruísta, o objetivo é fazer o bem. Só que esse fazer o bem de uma forma exagerada está limitando as pessoas, está limitando o potencial dessas pessoas. Porque se eu faço muito, acaba que a pessoa não vai ter espaço para poder se desenvolver, não vai ter um espaço para poder pensar no que ela pode fazer, no que ela pode expandir na própria evolução da vida dela. Entende isso? Então o amor exagerado aos interesses do outro também limita a outra pessoa. E aqui eu trago, como sempre você vai me ouvir falar, eu trago um link aqui para perfil comportamental. Você já sabe que eu falo toda live, eu trago o perfil comportamental. E tem um perfil cujo nome é estável, que ele se preocupa muito com o bem-estar das outras pessoas. E o estável, quem está nesse perfil mais forte, o estável, ele pode construir essa crença, por exemplo, olha a crença de novo aparecendo aqui. Então, o estável, ele pode construir essa crença que para ele ter uma segurança, para ele ter uma estabilidade emocional, ele tem que fazer o bem para as outras pessoas. É muito comum esse pensamento em quem tem esse perfil estável. Então, se ele dá força para essa crença, percebe como ele pode até sufocar uma outra pessoa por fazer tanto por ela, sem perguntar se essa pessoa está querendo que ele faça por ela ou não. Vale também o pensamento, né? Tá vendo como todo... E eu já falei em outra live, olha que legal. Eu já falei que o estável é o labrador dos perfis comportamentais, né? Isso aí é uma opinião minha, tá? Eu, Cadu, que tô falando pra você. Que o estável é o labrador dos perfis comportamentais. E pode ser prejudicial também. Novamente, todo comportamento que é excesso, ele prejudica não só a pessoa, como também as outras pessoas. Então você sempre tem que dosar o seu comportamento, dosar o que está fazendo bem para você e o que você acha, o que você pensa, o que você acredita que está fazendo bem para as outras pessoas também, porque pode ser que esteja fazendo mal para as outras pessoas, beleza? Muito beleza. Ah, tá, acabei de falar de perfil comportamental. O egoísmo, falando agora um pouquinho aqui, já vou entrar numa parte um pouco mais reflexiva, como que esse comportamento egoísta pode limitar muito as outras pessoas. Até agora eu falei um pouquinho sobre aquela crença lá no início, né, que o mundo é uma selva, preciso me comportar como é o rei da selva, enfim, né, não preciso dos outros, e você limita as outras pessoas. Falei também do altruísmo, que é o contrário do egoísmo, que também limita.
Falei do perfil estável, que também pode limitar as outras pessoas, só que não no sentido egoísta, e sim no sentido de altruísta. E todo perfil comportamental vai ter um pouco de egoísmo também. Vamos livrar aqui o estável, porque também você pode ser egoísta buscando um melhor resultado, buscando um resultado mais rápido. Você pode ser egoísta buscando conseguir reconhecimento, ou você pode ser egoísta buscando atingir a perfeição. Todas essas são características de perfis comportamentais. Você pode se comportar de forma egoísta buscando uma segurança ou estabilidade, acabei de falar do perfil estável. Então todos esses comportamentos, quando eles são exagerados, buscando o objetivo de cada perfil, o resultado rápido, buscando o reconhecimento, buscando fazer o certo, buscando atingir a perfeição. Então tudo que eu vou me comportar buscando aquilo que faz bem para mim, quando prejudicar uma outra pessoa ou prejudicar o ambiente, você vai estar limitando, você vai estar tirando a oportunidade de uma outra pessoa. Segure se tirar a oportunidade, que eu vou falar um pouquinho mais à frente, beleza? Então tá ok. Tá. Muito, muito, muito interessante também. Para você que já me conhece e adora também o assunto de comportamento, não sei se você já ouviu da minha boca um conceito também da PNL sobre comportamento, que vou repetir, todo comportamento, todas as atitudes que eu tenho, que você tem uma intenção positiva. Sempre quando você se comporta de um jeito, lá no seu inconsciente você está pensando em uma intenção positiva para esse comportamento. Olha que legal isso daí, né? Então, é muito profundo esse conceito, porque vai te levar a ter uma liberdade de julgamento excepcional. Talvez você possa até, quem sabe um dia aí, no futuro próximo, tomara que seja, parar totalmente de emitir os seus julgamentos sobre qualquer atitude de qualquer pessoa. Porque quando você internaliza que até os seus comportamentos mais ruins ou mais maléficos que você pensou aí sobre você teve uma intenção positiva, você vai parar de julgar as outras pessoas. Não é que vai parar de julgar, você vai parar de emitir o seu julgamento, porque eu já falei também que somos máquinas perfeitas de julgamento. O que não pode acontecer é emitir o nosso julgamento. Você não vai conseguir parar de julgar. Então eu falei isso, desse conceito da PNL, do comportamento com fundo de intenção positiva, porque eu acabei de falar de perfis comportamentais. E se a minha base de conteúdo, se o meu alicerce de conteúdo é perfil comportamental, então eu preciso falar que o comportamento dos 4 perfis que eu trabalho, e aí só para sua curiosidade, não precisa gravar nomes de perfis, os 4 nomes, o dominante, o estável, o analítico e o influente, os 4 perfis eles vão ter comportamentos ruins também, se forem mal trabalhados, se forem exagerados, e eu acabei de falar que foram ruins, né? Só para você entender. Porque na verdade eles não são ruins, porque todo comportamento tem um fundo de intenção positiva. Então basta a gente aceitar o comportamento da outra pessoa e entender a motivação desse comportamento. Por que fulano, ciclana se comportou daquele jeito? Busque entender, busque perguntar primeiro, antes de disparar a nossa metralhadora de julgamentos. Perceba que eu falei nossa, porque eu também me incluo nessa, eu também julgo pra caramba. Eu falei que somos máquinas de julgamento. Temos que nos preocupar em parar de emitir o julgamento. Eu fiz a relação de alguns comportamentos egoístas dentro de cada perfil comportamental, lembra? Buscando resultado, buscando aprovação, reconhecimento, buscando perfeição, buscando segurança. Só que o egoísmo também pode ter uma origem, pode ter um fundo
lá no passado. Será que você já pensou nisso também? Então, assim, egoísmo não é só um problema de comportamento no presente. Ele pode ser um problema que vem sendo trazido durante toda a nossa experiência, durante toda a nossa história. Por quê? Porque existe um outro conceito que você vai aprender agora também, se você ainda não ouviu sobre esse conceito, que é o conceito chamado PPF, passado, presente e futuro. Como que funciona isso, Cadu? PPF. Beleza, o que o passado tem a ver com egoísmo? Como que isso pode acontecer? Sempre que você tiver, ou se você tem ainda, não sei, ou conhece uma pessoa que tem, enfim. Quando todos nós temos lembranças ruins do nosso passado, lembranças de dor, lembranças ruins em geral, nós construímos uma projeção de medo no nosso futuro. Essa projeção de medo, ela pode ser entendida como ansiedade. Beleza. Quando o meu passado ele é entendido por mim dentro da minha representação interna, olha que legal, hein? PNL de novo, representação interna. Cada um entende o mundo de uma forma diferente, isso chama representação interna. Então, quando o meu passado, na minha representação interna, eu tenho um entendimento sobre ele, que ele foi ruim, que ele me causou dor, que ele me causou sofrimento, eu vou ter uma ansiedade para chegar ao meu futuro logo, para poder saber se esse futuro vai ser bom ou não, ou vou ter um medo desse futuro, porque eu tenho medo que ele seja igual ao meu passado. Então, lembrança de dor, lembrança ruim, constrói projeção de medo ou ansiedade do meu futuro. E essas lembranças ruins, elas constroem no presente escolhas, me fazem construir, me fazem fazer escolhas ruins, justamente por esse medo do futuro. Então, quando eu entendo que o meu passado é ruim para mim, eu faço escolhas erradas no presente, com medo do meu futuro. Pegou esse conceito? É muito legal. Faça essa relação na sua vida. Lembre do seu passado, como que ele está na sua representação interna. E aí, por que isso tem a ver com egoísmo, Cadu? Vou explicar para você agora. Se eu tenho uma lembrança de dor, se eu entendo que o meu passado é ruim, e eu construí uma projeção de medo, e tenho ansiedade, ou tenho ansiedade do meu futuro, então eu posso construir comportamentos totalmente egoístas para evitar qualquer tipo de influência externa na minha construção do futuro, porque eu tenho muito medo que o meu futuro seja igual ao meu passado. Então, dependendo de como foi o seu passado, você vai evitar qualquer aproximação de qualquer pessoa no seu presente. E eu vou um pouco mais além, vou aprofundar um pouquinho mais. Pode? Beleza, posso. Se o meu passado foi ruim lá atrás, eu vou evitar pessoas parecidas com aquelas pessoas que me causaram um sentimento ruim no meu passado. E isso é ciclo de autossabotagem. Então, se eu evito pessoas que se parecem, se eu evito pessoas que têm comportamentos parecidos com aquelas pessoas que me fizeram mal no meu passado, eu me torno uma pessoa egoísta, porque eu quero centralizar tudo, quero centralizar todas as minhas atitudes em mim. E aí eu afasto as pessoas. Então, o meu passado pode ter origem no meu egoísmo? Pode. Claro que pode. Basta fazer uma pequena análise de como foi o seu passado com as suas escolhas do seu presente. Muito legal. Ou quando eu construo uma ansiedade derivada
do meu passado ruim, lembra que eu expliquei isso no início, né? No início não, agora há pouco. Então, quando eu construo uma ansiedade que tem ligação com o meu passado, que me causou uma dor, eu vou querer que chegue logo o meu futuro. Porque é como se fosse um pensamento assim, ó, já que vai ser ruim, que chegue logo, que eu sofra rapidamente. É mais ou menos esse pensamento que aparece em quem está nesse ciclo de autossabotagem em decorrência das lembranças de dor do passado. Então a pessoa vai querer que chegue logo no futuro dela, porque já que eu vou sofrer, que eu sofra rapidamente. E aí ela quase que atropela as suas escolhas no presente e também afasta qualquer tipo de pessoa que pode atrapalhar ela chegar onde ela quer chegar rapidamente. E aqui eu não estou falando de perfil comportamental, porque sempre quando eu falo de comportamento rápido, atingir um resultado rápido, você que me acompanha já vai lembrar, esse aí é aquele perfil lá, o dominante. Nesse momento não é nada de perfil, tá bom? É autossabotagem, é relação passado, presente e futuro. Muito, muito, muito legal. Espero que você tenha entendido essa parte. E se você chegou até aqui e não entendeu essa parte, me manda uma mensagem se você estiver vendo essa gravação, que eu vou explicar para você. Você que está ao vivo, eu vi que chegaram pessoas aqui na live. Beleza, se você não acompanhou ou quer saber um pouquinho mais sobre isso, manda uma mensagem aqui agora, ou pode ser em direct, não tem problema, que eu vou explicar para você, ok? Dito isso, vamos seguir em frente? Vamos! Então, olha que legal essa relação que eu vou fazer agora para você entre egoísmo, missão de vida e propósito. Uau! Louco, hein? Vou contar uma pequena história, uma história rápida aqui para você, uma história da minha vida, e eu vou começar a fazer essa relação entre a minha história e esse conteúdo que eu separei para você. Lá no ano passado, em meados de março, abril, no início dessa pandemia, eu sou uma pessoa espiritualista, então eu sigo a doutrina espírita. Então lá no início, lá no ano passado, eu recebi uma mensagem espírita de uma amiga, uma áudio, não sei como que fala, audiodescrição, enfim, foi uma mensagem espírita. E aí essa mensagem espírita muito bonita, ela falava que toda essa situação que a gente estava começando a viver lá no ano passado, ela servia, ela foi planejada pelo mundo espiritual para poder melhorar o nosso comportamento entre nós, seres humanos, entre nós, pessoas que estamos vivendo na mesma época aqui na Terra. Então, foi um evento planejado espiritualmente. Se você não acredita em espiritismo, tá tudo bem. Não estou aqui para buscar converter você, digamos assim. Estou contando uma história para você. E aí, se você não acredita, tá tudo bem. Se acredita, legal também. Então, lá atrás, essa mensagem que eu escutei dizia isso, que era uma situação planejada pelo mundo espiritual para nos levar a melhorar o nosso entendimento entre nós mesmos, seres humanos. Então, eu trouxe essa historinha para você porque foi muito impactante para mim essa mensagem lá atrás, porque eu fiz uma reflexão muito interessante, o que nós estamos fazendo aqui nessa existência, se não for para buscar uma evolução junto com as outras pessoas. Aí eu pensei, tem tudo a ver com egoísmo, porque se eu me comporto de uma forma egoísta, e aí pode ser uma intensidade pequenininha de egoísmo, ou pode ser uma intensidade maior de egoísmo, não interessa, a intensidade. Se tem uma pontinha de comportamento egoísta, eu estou fugindo do meu propósito aqui nessa existência, que é me evoluir com as outras pessoas. Então, qual que é essa relação com missão de vida, por exemplo?
Missão de vida é algo tão importante para mim. Se você ainda não sabe, eu tenho um treinamento chamado Autoliderança Ímpar. E esse treinamento é uma espécie de mentoria de comportamento, uma descoberta de identidade através de perfil comportamental e através também de descoberta de valores e missão de vida. Eu coloquei uma ferramenta missão de vida dentro desse treinamento Autoliderança Ímpar para você entender o quanto é importante descobrir o que você está fazendo nessa vida, qual que é a sua missão de vida. E isso é uma ferramenta. Isso eu contei só para você ter uma noção de o quanto é importante para mim. Então, se eu entendo, se eu conheço a minha missão hoje, a minha missão de vida, e qual que é a minha missão? A minha, Cadu Quirino. A minha missão é levar um entendimento para você sobre comportamentos. Lógico, eu não vou falar para você a frase da minha missão. A missão era construída, existe uma frase, eu tenho essa frase gravada, mas só para você, gravada na minha mente. Eu estou contando para você entender qual que é a minha missão descoberta dentro dessa ferramenta, chamada missão de vida. Então, através da minha habilidade de falar, de me comunicar, de explicar, eu levo você a pensar fora da caixinha. Eu levo você a entender os seus próprios comportamentos. Então eu levo você a ter uma vida melhor do que aquela que você já vive hoje. Não que a sua seja ruim, mas eu levo você a uma vida melhor a que você vive hoje. Então essa é a minha missão de vida. Muito legal. E você pode ter a sua missão de vida também. Só que também não é o motivo da live de hoje. Então eu falei de propósito, agorinha, com o questionamento, o que eu estou fazendo aqui nessa existência se não for para evoluir junto com pessoas. Isso é propósito de vida. Porque conhecer missão é uma coisa. Aplicar a missão, quando a sua missão, vou explicar melhor, quando a sua missão ela é executada ajudando as outras pessoas, isso se torna propósito. Então, a missão começa em mim e o propósito termina na outra pessoa. Então, quando eu aplico a minha habilidade, quando eu aplico o meu conhecimento para melhorar a vida das outras pessoas, isso é propósito. Então, eu como uma pessoa espiritualista, ouvindo aquela mensagem que eu acabei de contar para você, fazendo essa reflexão que eu estou exercendo ou executando a minha missão de vida e me submetendo ao propósito, eu deixo de me comportar de uma forma egoísta. Fez essa relação? Espero que sim. Então, por que eu estou contando essa historinha para você? Porque tudo que a gente vive aqui hoje, estamos sujeitos a uma evolução, estamos sujeitos a uma melhoria. Ninguém nesse mundo está aqui para sofrer, digamos assim. E aqui eu não quero entrar num assunto religioso. Estou só falando de uma forma geral. E eu quero que você ouça essas palavras que eu estou falando agora e traduza elas dentro da sua mente para a sua crença religiosa, ok? Combinado assim? Então ninguém está aqui para sofrer. Todos nós estamos para evoluir. Então todos nós estamos para compartilhar as nossas experiências, compartilhar o que nós vivemos com as outras pessoas. E só assim conseguiremos evoluir. Então, eu contei essa historinha para você, porque quando eu descubro qual que é a minha crença religiosa, e você também com a sua crença religiosa, quando você entende qual que é a sua crença religiosa, esse entendimento vai, eu ia falar delimitar, não é essa palavra. Esse entendimento da crença religiosa vai determinar, vai construir é uma palavra melhor, vai construir a sua identidade. Construindo, forjando, olha que legal, hein? Forjando a sua identidade, você vai começar a deixar muito claro para você quais são as suas crenças e os seus valores. Eu falei lá no início sobre crenças. Falei até aquela crença da selva, estamos vivendo no mundo, numa selva, tal, lembra?
Então, quando você reconhece e entende e vê com clareza as suas crenças, você consegue encontrar com mais facilidade quais são as suas capacidades. Encontrando e entendendo as capacidades, você consegue saber com muito mais assertividade quais são as suas habilidades. Assim como eu descobri a minha habilidade de falar, por exemplo, que é o que eu estou fazendo aqui agora para você. Quando eu entendo qual que é a minha ou as minhas habilidades, eu me comporto de acordo com elas. E o meu comportamento vai influenciar no meu ambiente. Lembra que eu falei de ambiente lá no início? Que o comportamento egoísta, ele mexe com o ambiente porque limita, o comportamento limita, ou melhor, o comportamento egoísta limita as outras pessoas. É nesse sentido que limita. Dentro dessa escadinha que eu acabei de falar para você, de crença religiosa, com identidade, com crenças, com capacidades, com habilidades, com comportamento e com ambiente. Comportamento egoísta limita ambiente, porque o comportamento ele vem das habilidades. Então, onde que eu quero chegar com você? Lembra que eu falei também mais cedo sobre julgamento, que a PNL fala que todo comportamento tem uma intenção positiva. Quando você junta esse conceito da PNL com esse conceito que eu acabei de explicar para você dessa escadinha de crença religiosa até habilidade, você começa a entender que quem tem o comportamento egoísta, talvez, tá? Não vou afirmar. Talvez tenha esse comportamento não por opção, e sim por desconhecimento, talvez até de uma doutrina religiosa. Ou pode ser um desconhecimento da identidade, pode ser um desconhecimento das próprias crenças, ou pode ser um desconhecimento das próprias capacidades. Talvez a pessoa não seja capaz conscientemente de se comportar de uma forma não egoísta ou altruísta, como eu falei lá no início. E quando você absorve esse conceito que eu acabei de falar para você, reforça mais ainda o seu objetivo de parar de emitir julgamento. Que legal. Que legal. Quer que eu possa reforçar ainda mais? Mudar comportamento é fácil quando você conhece qual que é o processo que você tem que se submeter. Então, pode ser que aí, em toda essa live, em todo momento que eu estou falando para você, em todo esse momento que eu estou falando para você, você tenha lembrado de alguma pessoa, ou você mesmo tenha lembrado de algumas atitudes, de alguns comportamentos seus que você julgou como egoísta. Então, quando você lembrou dessa pessoa, ou quando você fez esse auto-julgamento desses comportamentos egoístas, pode ser que... Deixa eu tomar uma água. Pode ser que você ainda não tenha tido, ou a pessoa que você lembrou não tenha tido a capacidade clara de sair ou de melhorar esses comportamentos. Então, quando a gente vê uma atitude egoísta, a primeira coisa que a gente deve talvez pensar em fazer é perguntar por que ela está se comportando assim. E não julgar. Ah, você deveria mudar o seu comportamento porque isso está limitando as outras pessoas. Entendeu? Onde eu quero chegar? Tomara que sim. E eu falava que mudar comportamento é fácil quando você conhece o processo. E só conhece o processo quando você se entrega a esse processo. Então, talvez também essa pessoa não tenha se entregado a um processo de autoconhecimento e ela não saiba que ela pode sair desse comportamento egoísta e ela não saiba que ela pode parar de limitar também outras pessoas. Tudo é uma questão de conhecimento, ou melhor, autoconhecimento. Beleza?
Beleza. O que mais que eu trouxe para você aqui? E aí, tem alguma dúvida aqui? Você que está ao vivo, surgiu alguma dúvida, algum comentário que você queira fazer? Enfim, manda aí. Fique à vontade. E você que está na gravação aí, surgiu alguma dúvida? Lembrou de alguém? Lembrou de alguma pergunta? Manda aí. Manda no comentário que eu vou responder você. Ok, ok, ok. Bom, tudo certo por enquanto. Deixa eu ver o que eu trouxe mais para você aqui. Ah, trouxe uma reflexão para você aqui no finalzinho. Chegando no final da live, trouxe uma reflexão. Falei muito de julgamento, né? Agora no final. Pensa comigo. E aí você pode concordar ou não. Não tem nada de errado se discordar. O que tem de errado é se discordar e não me mandar o motivo da discordância. Só pra gente bater aquele papo legal. Quando você olha, quando você lembra de uma pessoa com esse comportamento egoísta, e quando você pensa, essa pessoa poderia mudar, essa pessoa tinha que mudar o comportamento dela. Ou imagina você até conversando com essa pessoa, porque você é egoísta, porque você se comporta assim, assado. Será que você não está se comportando de forma egoísta também? Por quê que eu estou levando essa reflexão para você? Porque quando a pessoa quer melhorar, ela vai buscar a melhora. Então, quando você está pedindo ou quase mandando a essa outra pessoa mudar de comportamento, você está podando, tirando as oportunidades dela de buscar a melhora. Entendeu? A não ser que você leve as ferramentas até ela e deixe que essa pessoa utilize as ferramentas numa melhora, numa auto-melhora, digamos assim. O errado tá em dizer quais que são os comportamentos que essa outra pessoa tem que ter para deixar de ser egoísta. Então, quando você tem que deixar de ser assim e passar a ser assado. Então, desse jeito, você está podando a liberdade ou está limitando essa pessoa de buscar o seu próprio processo de autoconhecimento ou o seu próprio processo de evolução. Entendeu? Então, muito complicado ou muito prejudicial quando você... Cuidado com a sua abordagem. Então, é nesse sentido que eu estou alertando, ou que eu estou levando você a fazer essa reflexão. Cuidado com a abordagem quando você for chegar até alguém que você considera que tem esse comportamento egoísta. Ah, eu ouvi uma live de um tal de Cadu Quirino que o comportamento egoísta limita as outras pessoas, tal. Então eu lembrei de você, fulano, ciclana, que você tem que parar de ser assim, tem que ser assado. Cuidado, que aí é você que está sendo egoísta, limitando ou tirando a oportunidade da pessoa buscar o próprio autoconhecimento. Beleza? Eu tinha que falar isso para você, muito importante eu deixar esse alerta, porque existe uma vontade, de forma geral, de ajudar sempre as outras pessoas. E talvez essa ajuda pode ser até prejudicial, limitando essas outras pessoas. Legal, né? Legal. E então? Que mais? Que mais? Que mais? Então a conclusão, eu já estou chegando no finalzinho desse conteúdo de hoje. A conclusão dessa live de hoje é a seguinte: quando você busca de uma forma exagerada, olha que legal também, quando você busca de uma forma exagerada a sua própria melhoria, excluindo as outras pessoas do seu processo de melhoria, ou seu processo de autoconhecimento, também você pode estar se comportando de forma egoísta. Porque vai bater naquela tecla que eu falei desde o início da live. Somos pessoas
que estamos aqui para ter uma experiência em conjunto, ter uma experiência de convivência com as outras pessoas. Então, quando você busca essa melhoria, quando você busca uma mudança incondicional também, tanto para você quanto para as outras pessoas, talvez esse comportamento egoísta pode parecer mais forte. Lembra que eu falei lá dos perfis comportamentais? Buscar um resultado mais rápido, buscar um auto-reconhecimento ou buscar um reconhecimento das outras pessoas, buscar a perfeição, buscar a segurança. Quando você busca isso de forma incondicional, aí sim pode estar sendo egoísta, excluindo as pessoas do seu processo, beleza? Então, permita que as outras pessoas também mostrem a luz própria que elas têm. Cada um tem uma luz que irradia e você também tem essa luz. Então, como você com certeza não gostaria que a sua luz fosse ofuscada, deixe que a luz do outro brilhe assim como a sua brilha, beleza? E assim, com certeza, viveremos num mundo melhor. Com certeza. Então, nunca, nunca, nunca limite a descoberta das outras pessoas. Nunca limite a capacidade que as outras pessoas têm de se autodescobrir. Beleza? Muito top. E aí, já estamos chegando no finalzinho, reta final, quase na linha de chegada, já que eu adoro Fórmula 1, já na linha de chegada dessa live. E eu vou desejando a você uma excelente noite de quarta-feira, ou não sei a hora que você está assistindo, um excelente dia, uma excelente tarde, enfim. Aqui é noite de quarta-feira e a gente vai ficando por aqui e até a próxima oportunidade, com certeza. Sempre lembrando que temos outras pessoas para compartilhar as nossas experiências. Valeu? Tchau!